Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Hoje irei trazer uma palavra da parte do Senhor, onde Deus tem colocado no meu coração esses dias, para trazer para os irmãos, para os meus amados irmãos, uma palavra da parte dele. Que essa palavra possa edificar a nossa vida espiritual e fortalecer o nosso relacionamento com o nosso Pai. Amém? Se os irmãos quiserem me acompanhar, a palavra se encontra no livro de Êxodo, capítulo 33, os versículos do 13 ao 15. E diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Glória a Jesus. E aqui nós podemos ver um diálogo, entre Moisés e Deus. Glória a Jesus. Nos versículos anteriores a este que nós acabamos de ler, acompanhando aqui na Bíblia, nós vamos ver, nós iremos acompanhar a trajetória ali onde Deus começa a tirar o povo do Egito, após aquelas 10 pragas que Deus havia enviado lá para o povo do Egito, e protegendo ali o seu povo. Glória a Jesus. E nos capítulos anteriores nós iremos ver Deus começando a mover o povo, tirar o povo que estava ali cativo, que tinha sido levado cativo para o Egito. Deus começa a tirar aquele povo e a mover até a terra prometida, a terra que Deus havia prometido para o seu povo. E nós iremos ver também algo bem interessante, é que durante todo o trajeto entre a retirada do povo do Egito até a terra prometida, onde o povo passa ali pelo deserto, em nenhum momento nós vemos Deus desamparar o seu povo. Deus, quando enviou as 10 pragas, ele não desamparou o seu povo e continua não desamparando. Glória a Jesus, Tudo quanto Deus havia feito, nós podemos ver o cuidado de Deus em todos os detalhes. Então Deus, ele começa a mover o povo ali, os guia pelo deserto rumo à terra prometida. Glória a Jesus. E durante toda a caminhada, como já falei, Deus, ele não desampara o seu povo. Nós observamos aqui na Bíblia que Deus envia maná do céu, água jorra da rocha, a coluna de fogo, os guia e os aquecia, protegia, iluminava o caminho durante a noite e os protegia do frio. Glória a Jesus. De dia tinha a nuvem que protegia aquele povo do calor. Glória a Jesus. E nós vemos Deus, o cuidado de Deus o tempo todo com o seu povo. Glória a Jesus. No capítulo 32, Moisés, nós iremos ler que Moisés, ele sobe ali ao Monte Sinai para passar alguns dias ali, conversar com Deus. Glória a Jesus. E Deus vai instruir Moisés. Glória a Jesus. É quando Deus, ele dá ali os 10 mandamentos para Moisés. Então Moisés, ele sobe ali ao Monte Sinai, passa alguns dias. E ao passar esses dias, o povo começa a ficar preocupado, porque Moisés estava demorando para retornar. Então o povo começa a ficar preocupado. E então o povo, ele vai ali até Arão. Chega até Arão e eles dizem a Arão que eles precisam de um Deus que eles pudessem ver. Por quê? O povo estava acostumado com os costumes do Egito, onde tinha aquelas estátuas, aqueles deuses que o povo do Egito costumava adorar. Glória a Jesus. Só que são os deuses
que tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem ouvido, mas não escutam, tem corpo, mas não se movimentam. Então, Deus retirou o povo do Egito, só que o Egito, né, não saiu daquele povo. O costume do Egito não saiu do povo. O povo estava condicionado, né, a viver daquela forma, acostumados com a idolatria daquele povo. Glória a Jesus. Então, o povo ali que vivia não pela fé, mas pela credulidade. Glória a Jesus, porque fé é diferente de credulidade. A credulidade é algo que nós precisamos ver para crer. Precisamos de algo concreto, algo que nós possamos ver aqui, para que nós possamos crer que aquilo vai acontecer. A fé não. A fé é uma entrega sem reservas. A fé é como diz, né? Você colocar os pés sem saber onde está o chão. Glória a Jesus. A fé é isso, é uma entrega sem reservas. É você crer sem ver. Você não vê, mas você sabe que vai acontecer. Glória a Jesus. E aquele povo não vivia mais pela fé, vivia pela credulidade. O povo queria um Deus que eles pudessem ver, né? Que eles pudessem ali estar vendo. Glória a Jesus. E enquanto Moisés ele estava ali buscando o Senhor, recebendo ali as instruções de Deus, Deus então ele avisa a Moisés: olha, Moisés, desce, né? Porque o povo se corrompeu. Glória a Jesus. Então, Moisés, ele desce e ao chegar ali, Moisés, ele fica muito indignado. Glória a Jesus, porque o povo havia feito um bezerro de ouro. Glória a Jesus, né? No caso, sendo instruídos por Arão. Glória a Jesus. Então, o povo, ele faz ali um bezerro de ouro. Glória a Jesus, para adorar. Glória a Jesus. Então Moisés ele ali destrói aquele bezerro e muitos que estavam ali acabaram morrendo, acabaram perdendo suas vidas por desobediência à palavra e à presença do nosso Deus. Eles não respeitaram, né? Não tiveram ali respeito pela palavra e nem pela presença de Deus. E a Bíblia fala, né, aqui que Moisés, ele tinha a tenda do encontro, onde ele se encontrava com Deus. Quando Moisés, ele entrava na tenda, a Bíblia fala que a nuvem do Senhor ficava por cima, mostrando que a presença do Senhor estava ali com ele, glória a Jesus. E o povo, então, ficava esperando para saber o que Deus havia falado. O que Deus havia falado, glória a Jesus, né? Havia feito e havia falado ali. E naquela época não era costume e nem todos tinham contato diretamente com Deus, né? Deus, no caso, não tinha contato direto com o povo. Glória a Jesus, a presença dele ia somente até Moisés e aos líderes. Glória a Jesus. E ele então recebia ali as instruções de Deus, conversava com Deus e então ele passava a mensagem de Deus para o povo. Glória a Jesus. E, irmãos, quando olhamos para os nossos dias atuais, quando Jesus, ele morreu na cruz por nós, morreu na cruz ali do Calvário, o véu ele foi rasgado, como é mencionado na palavra do Senhor. Quando Jesus, ele inspirou e ele disse, está consumado, o véu do templo se rasgou em duas partes. Glória a Jesus, de cima a baixo, dando assim acesso direto ao Pai. Nós não precisamos recorrer a deuses estranhos, a outros deuses, deuses esse que muitos idolatram, deuses, estátuas que não ouvem, que não falam, que não se movimentam. Nós não precisamos depender desses deuses
que muitos idolatram. Nós temos acesso livre ao Pai. Nós podemos pedir diretamente ao Pai. Nós podemos nos relacionar diretamente com o Pai. Glória a Jesus, nós temos esse acesso direto. Glória a Jesus, né? Então nós podemos desfrutar da graça de Deus. Glória a Jesus. E será que diante de tudo isso, será que nós temos dado valor, nós temos valorizado a presença de Deus na nossa vida? Glória a Jesus. Será que nós estamos dando valor ao que Deus ele faz por nós todos os dias? Será que estamos valorizando a presença de Deus na nossa vida? Glória a Jesus, né? Nós temos a facilidade, glória a Jesus, de quando somos provados, nós acabamos esquecendo tudo que Deus ele já fez por nós, porque é muito fácil adorar quando o armário está cheio, quando a saúde está ok, quando as contas estão em dias. Glória a Jesus, é muito fácil. Mas será que é fácil adorar na tribulação? Será que é fácil dizer, pregar que Deus cura quando você está passando por uma enfermidade? Glória a Jesus. Será que é fácil dizer que Deus provê quando na sua casa está faltando? Glória a Jesus. Fácil não é, mas é preciso, porque Ele faz. Ele é o mesmo Deus que fez no passado, faz no presente e continuará fazendo, porque Ele não muda. A palavra de Deus diz, Ele mesmo diz que Ele não muda. Ele nunca mudou e Ele nunca mudará. Deus continuará provendo, Deus continuará curando, porque Ele é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Deus, Ele é poderoso para continuar fazendo maravilhas na nossa vida. E muitas vezes nós não damos valor, esquecemos que Deus, Ele se entregou, glória a Jesus, por nós. E quando olhamos para o povo do Egito, glória a Jesus, quando nós lemos a palavra de Deus e nos deparamos com o povo do Egito, com toda a sua ingratidão pelo que Deus já tinha feito. Deus havia feito tanta coisa, meus irmãos, por eles. Deus havia feito tantos milagres, tantos livramentos, mas o povo começa a esquecer de Deus, começa a esquecer de tudo que Deus havia feito por eles. Glória a Jesus. No meio da nossa caminhada cristã, nós começamos muitas vezes a esquecer de onde Deus ele nos tirou. Glória a Jesus. E tudo que Deus ele já fez ao nosso favor e continua fazendo todos os dias. Eu falo direto que tem gente que espera milagres, mas milagre a gente tem todos os dias quando levantamos da nossa cama, porque abrir os olhos todos os dias, levantar da cama todos os dias é um milagre. Glória a Jesus, né? Então começamos a viver como se a presença de Deus não fizesse diferença na nossa vida. Estamos vivendo uma onda de emocionalismo, uma coisa que eu bato muito na tecla. Estamos vivendo essa fase, esse momento de emocionalismo. As pessoas buscam sentir a presença de Deus momentaneamente e só querem sentir a presença de Deus quando lhe convém. Glória a Jesus, quando estão precisando de algo, ou quando tem algum congresso na igreja, ou quando tem alguma festividade, se enche ali, mas depois o vaso esvazia. Glória a Jesus. Buscam viver momentaneamente a presença de Deus, né? Mas Deus, ele chama através desse texto. Deus, ele chama a nossa atenção. E algo que eu achei bem interessante, que me chamou bastante a atenção, é aqui quando Moisés, ele diz: Senhor, sem a tua presença eu não saio daqui.
Glória a Jesus. As minhas palavras, né? Porque o texto, ele fala que Moisés, ele fala, né? Que se tu não fores conosco, então não nos faça sair deste lugar. Glória a Jesus, né? Então, nas minhas palavras, eu imagino Moisés dialogando ali com Deus e dizendo: Senhor, sem a tua presença eu não vou sair daqui, Senhor. Se o Senhor não for comigo, se tu não fores comigo, não me faças sair deste lugar. Glória a Jesus. É uma palavra muito linda e que eu costumo falar todas as vezes que eu saio da minha casa. Eu não saio da minha casa sem dizer esta frase, como Moisés falou para Deus ali, que eu digo: Senhor, sem a tua presença não nos deixe sair deste lugar. Glória a Jesus, porque o que somos nós sem a presença de Deus na nossa vida? Então Moisés, ele diz aqui, Senhor, sem a tua presença eu não vou sair daqui. E quando Moisés fala isso, o Senhor, ele diz que o anjo dele iria na frente. Mas Moisés, ele não queria o anjo, não menosprezando o anjo, mas Moisés, ele não queria tão somente a presença do anjo, mas Moisés, ele fez questão da presença do Senhor, quando ele disse: Senhor, sem a tua presença não nos faça sair deste lugar. Glória a Jesus, né? Então, nós não temos que nos contentar somente com o mover das águas, mas com quem as faz mover. Glória a Jesus. Não podemos nos contentar com o milagre, mas buscar quem faz o milagre. Glória a Jesus. O Senhor disse a Moisés, ele disse que daria vitória. No texto ele fala que daria vitória, mas que não iria com eles. Glória a Jesus, que o anjo dele iria, a presença dele iria. Mas de que adianta conquistar tudo que desejamos sem ter a presença de Deus na nossa vida? Glória a Jesus, né? Então, mais do que a vitória, precisamos ter um relacionamento com Deus. Precisamos nos relacionar verdadeiramente com o Pai. Então, Moisés, em nenhum momento, Moisés, ele se preocupa. Moisés, ele não estava nem um pouco preocupado na promessa, na terra prometida, de como ele iria chegar lá. Porque se o Senhor falou, Moisés sabia que ia acontecer. Ele não estava preocupado quando ele ia chegar na terra prometida. Moisés, ele estava preocupado em ter a presença de Deus na vida dele. Glória a Jesus. Moisés estava preocupado em ter a presença, em que a presença do Senhor fosse com ele. Glória a Jesus. Moisés, ele fez questão de ter a presença do Senhor. Glória a Jesus. Era a preocupação de Moisés. E essa tem sido uma grande necessidade da igreja. É se preocupar em verdadeiramente buscar a presença de Deus na nossa vida. Então, que nós venhamos, através desta mensagem, passar a nos preocupar com a presença, em ter a presença de Deus na nossa vida. Não vamos nos preocupar, né, a palavra de Deus mesmo fala que nós não devemos ficar ansiosos, preocupados com o que havemos de vestir, de calçar, de comer, né, buscar primeiro a presença de Deus na nossa vida. Primeiro vem a presença e as demais coisas vos serão acrescentadas. E assim eu quero falar para os irmãos que busquem, não se preocupem com o que há de comer, de vestir, de calçar. Se preocupem em buscar primeiramente a presença de Deus, que assim tudo vos será acrescentado. Amém?